vida mudada, jamais voltarei. Amós capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá um leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho, o seu covil, a sua voz. Se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Aleluia. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Querido Pai, nós viemos aqui, papá, para te pedir perdão, Senhor. Senhor, Pai, nossa carne diariamente consome o pecado, Senhor. Quando vamos para a rua, Senhor, e vemos os cartazes publicitários, até mesmo deu uma água como mulher imoral. Andamos nas ruas e vemos as mulheres imorais na rua como se vestem. Ligamos a televisão, até mesmo quando temos intenção de ver o noticiário, e aí passa uma publicidade imoral, Senhor. Papá, mas nesta manhã, papá, nos encontramos aqui perante a Tua presença, Deus amado, para nos esvaziar de toda a carnalidade, Senhor. Ouvir a Tua voz que possa aumentar a nossa fé, Senhor. E saímos daqui mais fortalecidos, papá, para a Tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Deus abençoe os irmãos, amém? E o meu tema nesta manhã é amnésia espiritual, amém? E eu desejo falar sobre isso por alguns minutos, e que o Senhor possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Vocês sabem que, acho que de uma forma geral, todo mundo sabe o que significa amnésia, amém? A palavra amnésia significa perda parcial ou total da memória, amém? Uma pessoa que tem amnésia é uma pessoa que perdeu parte da sua memória ou completamente a sua memória, amém? E nós encontramos na Bíblia, no livro de Amós capítulo 3, que Deus, quando desceu lá através do profeta Amós, desceu e começou a dizer: de todas as famílias da terra, apenas a vós vos tenho conhecido, mas como vós esqueceram da minha palavra, eu desci para vos punir. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia, estão a compreender? Todo mundo aqui sabe que Israel era o povo de Deus, não sabe disso? Todo mundo aqui sabe que Israel eram os escolhidos de Deus, não sabe disso? Todos aqui sabem que o único povo na terra que Deus escolheu para ser o povo de Deus é Israel. Sabemos disso, não é? Sabemos disso, que Deus, pela sua graça, havia escolhido para ser o herdeiro da terra prometida. Não sabemos disso? Nós estamos aqui, irmãos, apenas vivemos numa brecha. Sabem disso, não é? Amém. Que o plano da redenção de Deus sempre foi para Israel. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. O plano da redenção sempre foi para Israel, nunca foi para os gentios. Sabem disso? Amém. Que Deus, quando o homem pecou e Deus desceu para salvar o homem, Ele desceu como um judeu. Sabiam disso? Amém. Aleluia, sabem disso? Amém. E quando os judeus negaram Jesus Cristo, Jesus se voltou e foi para os gentios. Agora, escutem com atenção. Quando Jesus saiu dos judeus e começou a trazer o evangelho para os gentios, Ele apenas abriu uma brecha. Estão entendendo? De todos os anos que os homens já viveram na terra, Deus sempre tratou com Israel, nunca tratou com os gentios. Sabe disso? Mas, como Deus havia prometido através de Abraão, que por meio da tua semente todas as nações da terra seriam benditas, então ali veio Cristo, a real semente de Abraão. Amém? Porque vocês sabem que naturalmente Jesus era a semente de Abraão. Não sabem disso? Amém? Amém? Eu poderia recapitular isso um pouquinho para vocês poderem compreender. Não sabem disso? Amém. Vocês sabem que Noé teve três filhos: Sem, Cam e Jafé. Estão entendendo? Amém. E do Sem veio Abraão.
Do Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. Estão entendendo? E de Jacó veio as 12 tribos. Estão entendendo? E das 12 tribos saiu Davi. Estão entendendo? Da tribo de Judá. Amém? E da tribo de Judá que saiu Davi. Através de Davi veio José. Estão entendendo? E de José casou com a Maria. Estão entendendo? E Jesus Cristo, ele veio da barriga da Maria. Estão entendendo? Naturalmente, Deus usou a linhagem natural de Israel para trazer o filho prometido. Amém? Mas, por meio da semente de Abraão, que veio Cristo, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Vocês estão compreendendo? Aleluia! Compreende o que estou a dizer? Aleluia! Então, irmãos, como os judeus negaram Cristo, porque João capítulo 1 a Bíblia fala, e a luz veio para os céus, e os céus não queriam. Amém? Então, e como a luz veio para os céus, e os céus o rejeitaram, então ele se voltou para os gentios. Ele disse em Atos capítulo 9, quando ele chamou Paulo, ele disse: eu tenho preparado Paulo como um varão para levar o meu nome aos gentios. Amém? Nunca ninguém na terra, irmãos, foi um profeta que foi preparado para levar definitivamente o evangelho aos gentios. Amém? Estão a compreender? Mas ali Deus estava mudando a dispensação. Saiu da dispensação judia para a dispensação dos gentios. Amém? E ele, ao fazer isso, ele abriu uma brecha. Vocês estão a compreender? Desde que Deus abriu uma brecha, dentro da brecha que ele abriu, houve 7 eras da igreja. Da era de Éfeso, que começou com Paulo, e termina nessa era que estamos a viver, que é a era de Laodiceia. Estão entendendo? E em cada era Deus enviou um profeta. E estamos no fim da era, estamos no fim dos tempos, estamos na era de Laodiceia. E nessa era também Deus nos enviou um profeta. Estão entendendo? Então, irmãos, fora a brecha que Deus abriu, Deus sempre tratará com os judeus. Estão entendendo? Porque depois do último eleito crer, estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim que o último eleito crer, as portas da misericórdia se fecharão. Amém? Amém? Nós só estamos a ouvir a palavra hoje porque o último eleito ainda não creu. E quem sabe ele está aqui nessa manhã. Aleluia! Amém. Nós pregamos em busca do último eleito. Porque nós vivemos numa terra de pecado. Eu não quero continuar nessa terra de pecado. Com políticas, todas as coisas erradas. Eu quero ir num lar melhor. Aleluia! E o mundo não é meu lugar. E se no céu também não é meu lugar, então eu já não tenho mais para onde ir. Aleluia! Vocês estão entendendo? Então nós estamos à busca do último eleito. Quem sabe é o teu pai, quem sabe é a tua mãe, quem sabe é o teu avô. Por esse motivo, não podemos nos cansar de pregar o evangelho. Aleluia! Amém? Então, irmãos, quando o último eleito crer, Jesus vai fechar a porta da misericórdia. E quando ele fechar a porta da misericórdia, aí nós vamos entrar na grande tribulação. Antes da grande tribulação, assim que o último eleito crer, haverá o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Amém. No arrebatamento não é todos que vão ir. Lamento vos informar isso. Amém. Só a noiva de Cristo é que irá no arrebatamento. Eu tenho convicção que sou parte da noiva de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Isso tem que ser uma fé revelada a você. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Então, irmãos, depois do arrebatamento ficará a igreja. Não deu para compreender? Amém. Vamos fazer compreender. Quando Israel estava no Egito, foi uma nação tirada de uma nação. Não é isso? Aquilo é um tipo do natural. Hoje, que Deus enviou um profeta, nós temos as 7 eras da igreja, não é isso? Surgiu a igreja metodista, pentecostal, batista e tudo mais. Agora chegamos no fim da era. Temos todas as denominações. E já não vai surgir mais uma outra denominação. Fala, não, mas aí fundaram uma igreja. Eu quero te dizer, escuta uma atenção. Já nunca mais vamos fundar uma outra denominação. Todas as denominações que vão surgindo são ramificações de outras denominações que já existem. Nunca mais vai surgir um movimento denominacional como o pentecostal, como a batista, como a mundial, desculpa, como a católica. Nunca mais vai surgir isso. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos no fim da era. Você vai falar, uma igreja universal é ramificação das igrejas evangélicas.
A igreja mundial é a ramificação das igrejas evangélicas. Já não vai surgir mais um movimento denominacional como surgiu há anos anteriores. Por quê, irmãos? Porque os movimentos denominacionais não começaram como denominação. Começaram como um grupo de pessoas que criam na Bíblia e queriam voltar na Bíblia. Vocês estão entendendo? Como é que começou a metodista? A metodista era um grupo de pessoas que criam no método de Deus. E eles eram chamados de metodistas. John Wesley pregou ao povo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como vieram os protestantes, não era uma denominação. Começou com Lutero, que quebrou o vínculo com a católica. E depois de quebrar o vínculo, eles começaram uma jornada nova. Que o justo viverá da fé. Aleluia! Como é que começou? A igreja batista não era uma denominação. Aleluia! Quando aqueles homens como John Smith e tudo mais, eles oravam e pediam a santidade. Como começou o pentecostal? Não era uma denominação. Eles oraram 50 anos até receber a restauração dos dons. Aleluia! E nunca mais vai surgir um movimento denominacional como surgiu no passado. Tudo que estamos a ver é consequência de choques denominacionais que surgem várias igrejas pequenas. Estão entendendo? Amém? Aleluia! Então, irmãos, como Israel foi tirada do Egito, é uma nação tirada de uma nação. Hoje, irmãos, será uma noiva tirada de uma igreja. Aleluia! Estão entendendo? O que é a igreja? A igreja é todas as pessoas que são chamadas para viver a palavra. Mas a noiva é o corpo místico de Cristo. Aleluia! Se eu julgar o meu corpo, então sou um rei insensato. Vocês estão entendendo? E a noiva, ela não passa pelo julgamento. Porque Pedro disse que o julgamento, ela começa na casa de Deus. Aleluia! Esses irmãos erraram e falharam, não é isso? E corrigiram hoje publicamente. Assim é o julgamento deles. Amém? Se você se arrepende, você parte da noiva de Cristo, você é julgada com o Evangelho. Você nunca mais passará no julgamento. Aleluia! A Bíblia fala que nós julgaremos os anjos. Aleluia! Você está entendendo? O teu pai e a tua mãe, você vai te julgar. Amém? Mas você precisa atingir aquela perfeição para não ser um julgamento parcial. Aleluia! Vocês estão entendendo? Oh, meus irmãos, mas quero te dizer uma coisa. A noiva, ela tem tanto poder, que tem poder de levar alguém do céu. Aleluia! A Bíblia fala, obrigado. A Bíblia diz que aquele pecado que vocês perdoarem será perdoado. A noiva tem poder de perdoar os pecados. William Branham, quando foi no céu, quando teve a visão do céu, ele disse que, irmãos, é uma voz que ele disse que sem um amor perfeito, ninguém entrará. Depois, outra voz lhe disse, escuta o que eu vou te dizer. Tudo que você amou e tudo que te amou, você encontrará no céu. Aleluia! Oh, isso me está emocionado. Aleluia! Tudo que você amou e tudo que te amou, você vai encontrará. Amém? Aleluia! É a palavra. Oh, meus irmãos. Mas, irmãos, assim que a noiva foi arrebatada, sabe o que vai acontecer? Jesus vai descer na terra novamente. Estão entendendo? Mas não será mais para os judeus, para os gentios, será para os judeus. Porque até hoje os judeus esperam a vinda de Cristo, sabem disso? E Jesus vai descer. Mas enquanto Jesus vai dar a restaurar Israel, a igreja gentia passará na grande tribulação. E haverá a marca da besta. Estão entendendo? Aleluia! Naquele período, irmãos, não será permitido comprar nem vender, se não tiver a marca da besta. Mas a marca da besta não é o sábado nem o domingo, como falam os adventistas. A marca da besta, irmão, é um sinal espiritual. Aleluia! Vocês estão entendendo? Mas um dia vamos pregar sobre isso, não temos muito tempo. Mas, irmãos, observa que Israel tem uma grande responsabilidade. Israel tem um grande poder e domínio sobre eles. Israel é um povo privilegiado. E Deus disse: de todas as famílias da terra
só a vós vos tenho conhecido. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus olhou para Samaria e percebeu que os judeus que estavam em Samaria esqueceram a palavra, Deus se entristeceu com eles. E Deus começou a lhes ralhar por meio do profeta Amós. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Mas observe uma coisa. Israel tinha lei, não tinha? Amém. Israel tinha os profetas, não tinha? Amém. Israel tinha os pergaminhos, não tinha? Amém. Israel tinha os sacerdotes, não tinha? Amém. Mas não tinha um motivo de voltar do mundo. Não tinha um motivo de cair e falhar. Mas mesmo assim, eles procuraram voltar do mundo. Sabem por quê? Porque eles viram o resto das nações e viram que o resto das nações eram nações modernas, eram nações bonitas, eram nações que combinavam umas às outras, eram nações que tinham um rei. Vocês sabem, irmãos, que o primeiro rei que houve em Israel nunca foi a vontade de Deus? Deus nunca desejou que Israel tivesse um rei. Aleluia! O primeiro rei que Deus permitiu em Israel foi por causa do desejo do homem. Estão entendendo? Começa a ler a Bíblia. Amém. A pregação vai entrar mais no coração quando você ler a Bíblia. Amém. Amém. Escutem com atenção. Quando os judeus chegaram até Samuel, nós queremos um rei. Samuel disse: olha, se vocês tiverem um rei, vocês vão morrer. Vocês querem um rei porque se Deus me enviou, eu como profeta para vos guiar, para vos dirigir. Ele falou: Samuel, nós acreditamos que você é um bom homem, você é um bom profeta, você é um bom homem, mas mesmo assim queremos um rei. Amém. Samuel perguntou: tenho-vos pedido dinheiro? Não. Algum dia vos preguei algo no nome do Senhor que não se cumpriu? Não. Então por que vocês querem um rei? Samuel, mesmo assim queremos um rei. Você é um bom profeta, mas mesmo assim queremos um rei. E como eles olharam para o mundo, para as denominações, e viram que as denominações eram bonitas, eles queriam se parecer com as denominações. E esse não é a mesma coisa? Com os religiosos? Não é a mesma coisa? A igreja só anda fraca espiritualmente porque a igreja quer se parecer com o mundo. A igreja consome muito do mundo. A igreja constantemente faz comparação da vida deles com o mundo. Nós não estamos satisfeitos onde Deus nos colocou. Não estamos satisfeitos com a palavra que nós recebemos. Nós constantemente fizemos comparação à nossa vida com o mundo. É por esse motivo que espiritualmente estamos derrotados. Vocês estão entendendo? E quando eles reclamaram um rei, Deus desceu e disse: Samuel, eles não negaram a mim. Eles negaram a mim. Dá o rei que eles desejam. Estão entendendo? O fato de Deus responder a tua oração, quando você persiste, não quer dizer que é a vontade perfeita dele. Ele disse na sua palavra: tudo que você pedir, eu te darei. Estão entendendo? E o Bruno me diz: até mesmo na casa do queimadeiro, quem faz o milagre é Deus. Porque Deus prometeu honrar a fé. Estão entendendo? Pouco importa como você pediria. Vocês estão entendendo? Deus prometeu honrar a fé. Mas você será julgado como você buscou Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. E eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Eles estavam com amnésia espiritual. Eles esqueceram que o rei deles era Jesus Cristo. Eles esqueceram que o rei deles era Jeová. Mas mesmo assim queriam um rei. E Samaria chegou na mesma situação. Samaria, que tinha uma palavra, que tinha uma verdade, que tinha um Deus, que tinha um evangelho, começaram a se conformar. Agora você veja, eu vou ler novamente aqui. Quero que você preste atenção. Veja: ouvi esta palavra que o Senhor falou contra vós, filho de Israel, contra toda a família que vi subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Veja só. Esse é um privilégio? Não é? Não é um privilégio? Amém. Deus está dizendo: olha, todas as famílias da terra, vocês são os únicos que eu escolhi. Vocês estão entendendo? Amém. Veja só o privilégio que eles passaram. Amém. Mas veja mais adiante. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Está vendo? Deus está dizendo: olha, meu povo de Samaria, vocês todos só vos tenho conhecido, mas como vocês não conseguiram perceber
punir. Por que eles esqueceram o privilégio? Porque eles ficaram com uma amnésia espiritual. Eles esqueceram quem eles eram. Que eram judeus. Era um povo separado. Um povo chamado para o serviço. Vocês podem lembrar de Sansão? Sansão foi chamado por Deus. Sansão era um juiz. Sansão era um nazireu. Sabe o que é um juiz? É uma pessoa, irmãos, com uma tamanha estima na sociedade. É uma pessoa de respeito. Sabe? É uma pessoa de valor. Vocês estão entendendo? Um juiz é um magistrado. Vocês estão a compreender? Amém? E então, se vocês mudarem um juiz que mata, que rouba, esse é um péssimo juiz. Estão entendendo? Ele tem que ser afastado da posição dele de juiz. E Sansão, era um juiz sobre Israel. E também Sansão era um nazireu. O que é um nazireu? Um nazireu, no tempo da Bíblia, era um homem chamado para servir. Estão entendendo? Era um homem chamado, separado para servir. E Sansão era um nazireu. Mas Sansão havia perdido a memória. Sansão havia tido amnésia. Por quê, irmãos? Porque Sansão esqueceu que era juiz e que era nazireu e que foi casado com uma mundana. Depois de casar com a mundana, Sansão se perdeu. Estão entendendo? Sansão não perdeu a visão quando lhe furaram os 2 olhos. Sansão não perdeu a visão quando se envolveu com a Dalila. Sansão perdeu a visão quando entregou o coração dele para as mulheres. Ele entregou a força dele para Deus. Continuou um homem valente. Deus estava a lhe abençoar, mas porém Sansão já estava no pecado. É um perigo muito grande para um cristão prosperar no pecado. Cuidado quando você prospera no erro. Vocês estão entendendo? Sansão estava cego. Ele não conseguia ver a cegueira. Por quê? Porque ele continuou com a força dele. Vocês estão entendendo? Ele casou com uma mundana. Depois se tornou viúvo, porque a mulher morreu. Sansão já era um homem caído. Observa que quando ele levantava os cordões de bronze, levantava só para se exibir, para mostrar a força dele, para mostrar que é um homem grande, para mostrar que é um homem valente. Ele já havia tido amnésia. E você veja, um pecado chama o outro pecado. Quando você luta com Satanás, quero te dizer uma coisa: Satanás tem um nível. Lhe mantém no nível dele. Amém? Qual é o nível de Satanás? É debaixo da planta dos teus pés. Amém. Não lhe tira do nível dele. Amém. Doendo ou não, mantenha ele no nível dele. Amém. Debaixo dos teus pés. Amém. Aleluia. Amém. Vocês estão entendendo? Pouco importa a guerra, pouco importa a luta, mantenha ele debaixo dos teus pés. Amém. Aleluia. Amém. E Sansão não fez isso. Começou a se envolver com a Dalila. Por que os filisteus entregaram Dalila para Sansão? Porque eles perceberam a fraqueza de Sansão. Eram mulheres. Eles foram buscar o histórico de Sansão, estudaram Sansão e viram que Sansão já havia casado com uma mundana. Então é só pegar uma mulher bonita, vamos lhe deixar cair. Estão entendendo? Não entrega a tua força, o teu segredo para Satanás. Estão entendendo? Não abre portas para Satanás. Você pode nunca mais conseguir fechar. Vocês estão entendendo? Cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você consome, com as amizades que você anda, com os lugares que você frequenta. Pode ser portas que você vai abrir e nunca mais tem capacidade de fechar. Aleluia! E um pecado como chama o outro, Sansão começou a mentir. Sansão, mostra a tua força. Não, se você amarrar meu cabelo com cordas novas. Sansão, me mostra a tua força. Se você me prender com teias de aranha. Sansão, me mostra a tua força. Começou a mentir. Sabe por que começou a mentir? Porque Sansão já tinha perdido a amnésia. Um nazireu não pode mentir. Um nazireu não pode ter defeito. Um nazireu não pode falhar. Um cristão não peca. Aleluia! Isso pode parecer difícil. Se você vive pecando, você não é cristão. Aleluia! Todo aquele que é nascido de novo não comete pecado.
visão celestial, a visão do Evangelho, a visão da palavra. Quando o diabo roubar a visão dessa igreja, essa igreja morrerá. Qual é a nossa visão? É o amor, é a pureza, é a santidade, é a evangelização, é a nossa visão. E quando o diabo roubar essa tua visão, vai ser apenas um crente igrejeiro. Vem na igreja, senta, vai para casa. Vem na igreja, senta, vai para casa. Você vai continuar uma boa pessoa, mas um bom mundano. Nenhum bom mundano vai no céu. No céu vai cristão, convertidos, que servem a Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós consumimos. Aquilo pode causar uma amnésia para você. É verdade. Você sabe que no natural tem muitas coisas que causam uma amnésia. Pode ser a pressão. Quando a pessoa está pressionada demais, ele pode ter amnésia. Espiritualmente, a pressão às vezes pode te fazer esquecer se você quer ir. A pressão às vezes pode te fazer esquecer que você tem que adorar, tem que orar no momento de dificuldade. Às vezes, irmãos, também conforto demais nos traz amnésia. Porque nós às vezes passamos por alguma dificuldade, o filho ficou doente, uma febre alta, nos tornamos tão bem posicionados financeiramente, nós estamos sempre com a carteira cheia, e a primeira coisa que pensamos, eu tenho um seguro, não tem problema. Não pensamos numa oração, não pensamos que Deus pode curar, não pensamos que Deus pode fazer alguma coisa. Às vezes o conforto material também nos leva numa amnésia. Lembre-se, Deus em primeiro lugar. Aleluia! Vocês estão entendendo? Irmãos, uma pancada forte, desculpa, também pode te trazer amnésia no natural. Eu particularmente um dia já tinha perdido a minha memória. Fiz um acidente de moto e bati com a cabeça num poste na estrada. E a moto amolgou. Eu fiquei estendido, desmaiado. E quando acordei, eu só lembrava que quando vivia no bairro vou pular para trás. Não conseguia lembrar que quando vivia no palanque para frente. E os vizinhos chegaram lá e estavam me levar para casa. Eu dizia, socorro, socorro! Vocês querem ir comigo? Vocês querem me matar? Socorro! Eu não conseguia lembrar que eles são meus vizinhos. Eu havia perdido a memória. Por quê, irmãos? Eu tive uma pancada muito forte. Vocês estão entendendo? Irmãos, como é que começou essa pancada? Porque eu me aventurei numa coisa que eu não devia. Amém. Irmãos, cuidado com aquilo que você se aventura. Amém. Os lugares em que você vai, o diabo pode dar uma pancada forte, que você vai ter um trauma. Amém. Você vai ter uma amnésia. Estão entendendo? Amém? Mas pouco importa a notícia triste que o diabo te trazer, a pancada forte que ele te dá. Lembre-se, Deus disse, eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Aleluia! Vocês estão entendendo? Então, espiritualmente, o que também pode trazer uma amnésia espiritual é o pecado. Sabem, irmãos, o pecado não começa com muita força, começa devagar. A pessoa está aqui na igreja, mas ele depois já não tem mais vontade de ouvir a palavra. Verdade. Vocês estão entendendo? Ele já não sente mais aquela satisfação ao ouvir a palavra. O evangelho está sendo pregado, mas não consegue dar um amém. Não consegue dizer um aleluia. Ele não consegue mais se encontrar na pregação. Irmãos, é o diabo trabalhando no conformismo da tua vida. Vocês estão entendendo? Então eles ficam em casa, que ele fala, não, hoje não vou ir na igreja. Mas por quê? Não tenho vontade. Mas às vezes começam com uma coisa lógica. Não, hoje tive uma dor de cabeça, então não vou ir na igreja. Mas estamos doentes, não dá para vir na casa do Senhor. Não, olha, hoje me senti mal. Eu estou aqui para falar convosco, irmãos. Eu estou com uma dor de cabeça tremenda, mas tenho que pregar o evangelho. Deus é meu responsável. Vocês estão entendendo? Então, eu doente, vou ficar em casa, vou ser curado. Mas vim da igreja, pelo menos eu sei que estou no lugar onde Deus está. Eu posso ser curado. Não deixa o diabo te colocar na frieza. Estão entendendo? E aí depois, o diabo começa a evoluir. Você tem um programa familiar, começa já a te pesar, falar porque não, a família hoje não vou poder aparecer, porque eu tenho culto. Bom, você começa a imaginar bem, vão pensar que eu sou fanático, que eu sou exagerado. E nós começamos a trocar os programas familiares com um culto, com um lugar onde nós vamos encontrar com Deus. E a frieza começa a
conformismo começa a entrar aos poucos, até quando você não acha mais necessário ir no culto, ir na igreja. E se o irmão te liga, alô, irmão fulano, vamos na casa do Senhor. Assim o quê? Quer dizer que eu tenho pecado? Assim? Só deixar para na igreja? Quando alguém está começando a responder assim, a frieza já se instalou nele. O conformismo já se instalou nele. Ele está até amnésia. Vai insistindo. Amém? Para despertar ele em nome de Jesus Cristo. E aquilo vai avançando. Até quando o diabo é especialista em deixar o Filho de Deus cair. Estão entendendo? E ele, como é que ele faz? Ele primeiro te afasta da igreja. Por que ele te afasta da igreja? A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Termina como é que é? A fé vem por ouvir. Quando você vem na igreja, você vem fazer o quê? Então, a fé, ela vem por quê? Você pode ter vontade de fornicar, mas quando você vem na igreja, ouve uma pregação. Deus fala contigo, aquele desejo desaparece. Como o diabo quer pegar nesse desejo e instalar em você, fazer com que esse desejo não seja apenas um sentimento, um pensamento, mas que seja a tua fraqueza. E daí ele te convence: hoje não vai na igreja. Hoje não vai na igreja. Porque ele sabe que ali você pode estar muito fraco, mas quando você atravessar aquela porta, você vai encontrar forças novamente. Então, primeiro ele te afasta da igreja. Depois, ele te afasta do companheirismo. Você sabe, irmãos, quando nós andamos sempre juntos, há um amor, há um sobrenatural invisível que cresce em nós. E se o irmão não está bem, você consegue notar, esse irmão está muito bem. Estão entendendo? Então o diabo, ele te afasta do companheirismo. Para quê? Para ninguém notar que você não está bem. Estão entendendo? E ele vai colocando desculpas sem sentido. E depois ele já te afastou do companheirismo, já te afastou da igreja. O que ele vai fazer agora? Irmãos, escuta com atenção. Todos os pensamentos que você tem não são teus pensamentos. São pensamentos do diabo. O diabo te coloca pensamentos errados. E depois ele começa a tratar. Te convence que aqueles pensamentos são tuas fraquezas. No dia que você aceita, eu mesmo sou fraco, você cai. Estão entendendo? Quando você fala, não, essa aqui não é minha fraqueza, essa aqui não é minha fraqueza, você começa a cair. Você começa a ter dificuldade de resistir àquilo. Porque você aceitar o pensamento que o diabo colocou em você como tua fraqueza. Não aceita aquilo como tua fraqueza. Diz para você mesmo: eu sou filho de Deus. Por que o diabo faz isso? Para te trazer um esquecimento. E aí você se vê em casa a ver novela. Epa, acho que eu ver novela. Fica a te julgar aquilo. O outro dia vai ver de novo novela. Epa, não sou exagero. Não, olha só mais esse episódio. Ficas ali nos filmes mundanos. TV Cine, um blast. Não, esse filme aqui é um filme bom. Esse filme aqui, ele é um motivador social. O nosso maior motivador é a palavra, irmão. Amém. Nós não precisamos do diabo para nos motivar para continuar na palavra. Nós não precisamos do diabo para nos motivar para nós fazer o certo. Nós já temos a nossa motivação. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz, conselheiro. Aleluia. As várias pessoas querem buscar conselho naquelas influências digitais lá no YouTube, lá no Facebook, que fala: quando teu marido te falar, bate! Não deixa barato. Você também lhe fala. Você lhe devolve. Quem te fala mal, não te sustenta. Então você lhe ignora. Se te fala mal, essa atitude é cristã? Quem te fala mal, lhe ignora. Irmãs, você não dá para consumir essas influências. E essas influências ali são umas autênticas prostitutas. É a vida delas. E você segue essas pessoas aqui? A tua maior influência é a Bíblia Sagrada. É por esse motivo que você vê as mulheres como se vestem. Não consegue perceber que uma mulher tem que meter uma saia decente, que não pode meter unhas compridas, que não pode meter pestana, que não pode se pintar,
a minha semelhança. Você quer ver Deus? Olha para mim. Aleluia. E aquilo começa a evoluir. E depois chega um tempo que as mulheres não se sentem mais bem natural. Elas começam com um postiço. Depois o postiço, não, olha, não, vou meter uma peruca. Depois da peruca, não, vou meter um cabelo brasileiro. Depois do cabelo brasileiro, não, olha, vou meter só uma peruca assim, de cor castanha, não é muito forte, uma cor castanha assim. Tudo isso é porque o mundo criou um padrão, que aquilo é beleza. Se não houvesse um padrão no mundo, que o mundo criou aquilo é beleza, você nunca faria aquilo. Até alguns anos atrás era ridículo uma mulher meter peruca. Hoje, porque está na moda, todas as mulheres metem peruca. Até mesmo na igreja, nós que falamos que temos a verdade, isso é carnalidade. William Branham diz na mensagem: a luz, a intermitente luz vermelha de sua vida, do sinal da sua vida, desculpa. Ele diz: eu gostaria de saber se nossas mulheres compreendem isso e podem. Esta é a razão pela qual eu desejo que esta fita, ou que esta pregação, vá. Que vocês não devam colocar tanto. Nós queremos que vocês, mulheres, sejam bonitas. Mas também queremos que vocês sejam naturais. Quero ouvir uma palavra. Nós queremos que vocês sejam bonitas. Mas veja o que ele disse. Mas também queremos, mulheres, que vocês sejam naturais. Nós não queremos que vocês sejam artificiais. Aleluia! Quero ver bem do povo que crê no Evangelho, que crê na mensagem de William Branham. Aleluia! Então, irmãos, isso tudo, essa toda artificialidade, é tudo a mesma coisa. É só porque nós criamos um padrão que mulher bonita é com cabelo liso, porque o branco falou isso. Não há uma estima. Perderam a amnésia. Desculpa, estão com amnésia. Quem te falou que você é bonita porque você meteu peruca? É a televisão, é a novela. É o Panda Fashion Week, né? Que falou isso? É os sites da influencer. Irmãos, em nome de Jesus, minhas irmãs, amém, vamos ser naturais. Amém. Fala isso para a tua irmã que está ao teu lado, seja natural. Você pode aplicar isso? Amém. Sim. Você pode aplicar isso? Amém. Seja você mesmo. Amém? E Israel havia perdido a memória, estava com amnésia, esqueceram quem eles eram. E o mundo estava morrendo no pecado. E eles, como responsáveis de transparecer Jesus Cristo, já não faziam isso. Porque eles estavam também com as modas do mundo. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós queremos muito imitar o mundo. Queremos muito imitar, os cantores. Se você não veja uma moça ali fora, um moço, a Rihanna corta o cabelo para meter uma peruca que aqui embaixo, que aqui atrás cortou. Eu até não entendo, irmãos. Mas você enrola o teu cabelo para meter uma peruca pequena que aqui atrás cortou. Isso é estupidez. Isso é estupidez. Fazem isso por quê? Porque a Rihanna fez um corte e aqui cortou. Se a Beyoncé cortar o cabelo, ela está na moda cortar o cabelo. E vai ser um fardo para as mulheres
Será que não posso cortar o cabelo? É tanto calor, eu gostaria de cortar o cabelo. São demônios. Não é nada o calor. William Branham diz: vocês maridos, como vocês permitem vossas mulheres estarem, isso define o caráter que está em vocês. Eu não permito minha mulher ser artificial. Por quê? Porque vocês querem uma mulher do mundo, uma rainha do sexo. Uma mulher sexo. Querem olhar para vossas mulheres e conseguir encontrar um marido, uma pérola, uma Beyoncé. Isso define o caráter que está em você. William Branham diz: o caráter de uma igreja é definido através do tipo de mulheres que tem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, irmãos, nós consumimos muitas coisas e conformamos em muitos momentos. É por esse motivo que nós temos dificuldade de aplicar o cérebro. Temos dificuldade de viver a palavra. Você pode pregar aqui até você ficar rouco, mas as pessoas continuam sempre os mesmos filhos. É verdade. Sim. Sabe por quê? A igreja chegou numa condição que eles acham que não tem mais que se arrepender, que não tem mais que buscar a verdade, que não tem mais que mudar, que não tem mais que fazer o certo. Eles pensam que já são autossuficientes, eles pensam que já têm a verdade. É por esse motivo que estão nessa condição. Vocês estão entendendo? Eu queria ler uma citação aqui do profeta. Vocês sabem o profeta? Aleluia! Amém? Ele diz assim, na mensagem, o que fostes ver, 21. Agora, vamos. Se sua mensagem, a falar de João Batista, foi tão surpreendente de então que se sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi o arrependimento para todos. E o arrependimento sempre cega os olhos dos incrédulos ou do membro da igreja. O membro da igreja sempre sente que não tem mais nada de se arrepender. Vocês estão entendendo? E quando essa pessoa, ou esse povo, ou essa igreja chega nesse ponto, se acha que não tem mais nada para se arrepender, você está numa condição muito grave. Vocês estão entendendo? Quando você vem, olha, isso que estão pregar, isso não é para mim. Isso é para a irmã Naomi, para ela. Eu não é para mim. Isso que estão pregar, pelo que eu conheço o nome do Anda, isso é para ela. Isso que estão pregando, o evangelho nunca é para mim. É incredulidade. Vocês estão entendendo? Aleluia. Amém. Eu vou continuar. E quando essa pessoa, ou povo, ou a igreja chega a esse ponto, se achar que não tem nada de se arrepender, você está numa condição mais grave. Embora sendo um membro da igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador de rua. Isso é muito sério, irmãos. Pois a escritura diz, no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, a Bíblia diz, ela estava nua, desgraçada, não é verdade? Miserável, cega e não sabia. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, miserável, se ele fosse um homem pobre, seria uma coisa horrível. Se o homem estivesse na rua e estivesse nu, seria uma coisa horrível. Mas, se esse homem não soubesse que ele está nu, seria uma coisa lastimável. Estão entendendo? Uma coisa é uma pessoa que está cego e ele sabe que estou cego. Eu preciso de ver. Que está nu, ele sabe que eu estou nu. Eu preciso de vestimenta. E essa é a condição do mundo. O pecador sabe que é pecador. Mas os crentes não sabem que precisam mudar. Não sabem que tem que se conformar. Já não se vê mais aquele amor, aquela doçura, aquela santidade, aquele fogo de evangelizar. Já não se vê mais aquilo. Aquele fogo de fazer a obra. As pessoas têm pessoas particulares que amam. É verdade, é verdade. Nós temos nosso grupo particular das pessoas que gostamos. Temos nosso grupo particular das pessoas que mais andamos com ele. Nós
selecionamos pessoas. Nós, quando estamos a aborrecer, não viemos mais na igreja. Por quê, irmãos? Nós estamos com amnésia. Esquecemos quem nós somos. Quero te fazer lembrar, irmãos. Você é filho de Deus vivo. Amém. Aleluia. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus colocou em Cristo, Cristo colocou na igreja. Você foi chamado para ser o Cristo na terra. Você foi chamado para ser um pequeno Deus na terra. Você foi chamado para ser luz para o mundo e sal para a terra. Você entra num quarto que está completamente escuro. Por menor que seja a luz, há diferença naquele quarto. Se nós percebermos que somos luz, por menor luz que nós formos, irmãos, haverá diferença em Luanda. O nosso problema é que esquecemos que somos luz. Você foi chamado para ser luz. Amém. Quando alguém está com amnésia, sabe o que tem que fazer para ele? Muitas vezes tem que pegar nele e tem que lhe levar num lugar onde ele faz lembrar as coisas que ele um dia já viveu. E tem que lhe fazer lembrar aquilo que ele um dia já fez, para voltar à sua memória. Vocês estão entendendo? E quando eles me trouxeram meu irmão menor, lá, quando eu havia perdido a memória, eu dormi, quando eu acordei e vi meu irmão menor, eu comecei a lembrar das coisas. Eu comecei a lembrar, fiz um acidente, lá aconteceu isso e aquilo. Eu conseguia lembrar, e ali eu conseguia ver as pessoas que eu conheço há pouco tempo, que também conseguia lembrar deles. Por quê, irmãos? Porque eles me trouxeram na memória uma coisa que eu havia tido contato com ele no passado. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Amém. E nós, irmãos, já estávamos com a palavra antes da fundação do mundo. Aleluia. É por esse motivo que a única coisa que te liberta é a palavra. Porque nós já conhecemos a palavra antes da fundação do mundo. E quando você vem à igreja e você ouve, pode ser contra a tua vida, pode ser sobre o teu pecado, mas há algo dentro de você que vai testificando: isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. A Bíblia fala quando os filhos de Deus jubilavam de alegria, porque o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Aleluia! Lá na eternidade, irmãos, Deus já te viu e Deus já te falou que você passaria por isso. Porque na eternidade nós vimos o Adão, nosso pai. Nós vimos a perfeição de Adão. Nós vimos a queda de Adão. Nossos olhos se entristeceram. Nossas lágrimas escorreram. Nós ficamos desesperados. Nós vimos, aleluia, vimos os profetas. Aleluia. Nós vimos Abraão. Nós vimos Jacó. Eu estava com Jacó quando ele lutou com o anjo. Aleluia. Oh, meus irmãos, eu estava com eu estava com os sacerdotes. Eu estava com os patriarcas. Eu estava com Judá. Aleluia. O leão. Aleluia. Eu estava com ele. Eu estava com Elias. Quando ele repreendeu Jezabel. Quando ele não se corrompeu. Eu estava no tempo dele. Aleluia. Eu estava com Daniel. Quando não se corrompeu na Babilônia. Eu estava lá. Aleluia. Lá no Calvário. Eu não estava com o fariseu. Eu não estava com Pilatos. Eu estava com Cristo. Eu fui crucificado com ele. Aleluia. Jesus, quando te mostrou antes da fundação do mundo, ele fez um vídeo para você. Ele disse: você é perfeito, meu filho, mas teu pai não vai pecar. Eu quero te ensinar o que é a redenção, senão você não saberia a redenção. Amém. Deus inventou a lei do contraste. Como saberíamos o que é a saúde se não tivéssemos inferno? Aleluia. Como saberíamos o que é dinheiro se não tivéssemos necessidade? Aleluia. Vocês estão entendendo? E como saberíamos o que é o dia se nunca haveria noite? Amém? Como saberíamos o que é a redenção se nunca um dia poderíamos estar perdidos? Vocês estão entendendo? Deus queria que nós soubéssemos o valor da redenção. E ele disse:
eu não quero um filho mimado para reinar na Nova Jerusalém. Eu não quero um filho mimado para sentar no meu trono. Eu quero um filho mimado que sabe o valor do trono. Aleluia! Então ele me mostrou um vídeo onde ele viu você a cair. Depois ele me disse: meu filho, olha mais em frente. E você limpou as lágrimas. Aleluia! Porque você viu um que era digno de tomar o livro, de desatar os selos. Eu cordeiro de Deus. Aleluia! Eu disse: você vai viver na era mais pecadora, na era mais escura. Mas onde o pecado abunda, a graça superabunda. Aleluia! O que você vai viver aqui são coisas que Deus já te mostrou antes da fundação do mundo. Por isso é que afundado ou flutuando, você sabe, meu Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá todas as minhas necessidades. Aleluia! Oh, irmãos, eu estou te trazendo a eternidade, onde você já esteve lá, para você poder perceber: eu sou filho de Deus. Você não precisa de um namorado para ser feliz. Você não precisa ser como aquela influencer para ser feliz. Você não precisa dessas perucas para ser bonita. Aplica um João 2:28 na tua vida. Aleluia! Oh, meus irmãos, nós não precisamos, aleluia, do mundo para ser feliz. Eu sou mais feliz que todos juntados juntos. Desperta em nome de Jesus Cristo. Que Deus arranca a amnésia em você. Onde quer que você estiver, no trabalho, na escola, na vizinhança, lembre-se: eu não posso me corromper. Eu sou filho de Deus.